Live. Vai começar já já, vamos entrando. Vamos dar início aqui a um debate que está sendo promovido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e que tem como tema Um Ano da Vaza Jato. A Vaza Jato foi um dos episódios mais marcantes do jornalismo brasileiro nos últimos anos, com cerca de 100 reportagens publicadas de interesse público. As reportagens do Intercept Brasil revelaram uma troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, e demonstraram, dentre vários outros elementos, que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre o seu desejo de impedir a vitória eleitoral do PT e tomaram atitudes para atingir esse objetivo. Demonstraram também que o ex-juiz Sérgio Moro colaborou às escondidas e de forma antiética com os procuradores da operação para montar a acusação contra Lula, agindo como um verdadeiro chefe de acusação. Demonstraram também como internamente se levantaram dúvidas sobre as provas que fundamentavam essas acusações. Todas essas revelações feitas à sociedade jogaram luz sobre uma suspeita que muitos de nós já tínhamos, que o ex-juiz Sérgio Moro atuou de forma imparcial e usou do direito para atingir objetivos políticos e pessoais, extrapolando suas funções e ferindo o devido processo legal e os princípios constitucionais, a exemplo da presunção de inocência. Com a justificativa de um suposto combate à corrupção, a Operação Lava Jato feriu o Estado Democrático de Direito. A perseguição política da Operação Lava Jato chegou a prender o candidato preferido das eleições de 2018, que era o ex-presidente Lula, sem provas e cometendo uma série de ilegalidades. E, sem dúvidas, foi determinante para alçar o poder o atual presidente Bolsonaro, que, inclusive, premiou o ex-juiz Sérgio Moro como super-ministro da Justiça no início do seu governo. Hoje, a gente vive uma crise econômica e política agravada por uma crise sanitária devido à pandemia do coronavírus, com a condução política do país nas mãos de um genocida, que tem lançado o povo brasileiro à morte, com sua postura irresponsável diante dessa grave doença. Então, a gente vive uma instabilidade política entre os poderes e diversos ataques explícitos à democracia, como os atos que têm ocorrido pedindo ditadura militar, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, e fazendo referências, inclusive, a símbolos racistas e fascistas. E tudo isso com o apoio e participação do atual presidente da República, que nunca escondeu seus intuitos autoritários. E no último dia 9 de junho, completou um ano da Vaza Jato. E por isso, a ABJD, que tem compromisso com a democracia brasileira, está promovendo esse debate para refletirmos o que mudou de lá para cá. Qual o impacto da Vaza Jato nos rumos da política e do Poder Judiciário? Para debater sobre esse tema, convidamos hoje a Liana Cirne, que é advogada e doutora em Direito e professora da Faculdade de Direito da UFPE. E convidamos também o Lênio Streck, que é advogado, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito, e também é membro da BJD. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, companheiros e companheiras. É um prazer recebê-los aqui nesse debate. Boa noite para vocês. E eu me chamo Jessie Daiane e componho a Executiva Nacional da BJD. Estarei contribuindo aqui na mediação do debate. A gente vai começar aqui com o primeiro bloco de 15 minutos de exposição sobre o tema para cada um dos convidados, e depois a gente vai abrir para um primeiro bloco de questões. Vocês já podem, desde já, ir escrevendo nos comentários as dúvidas, as provocações, as inquietações, para a gente apresentar aqui no primeiro bloco de questões dos nossos convidados, interagirem, respondendo as questões que vocês fizerem. E nós vamos iniciar o nosso debate aqui com a Liana, que vai ser a nossa primeira expositora, e logo após o Lênio. Liana, já estamos prontas? Podemos começar? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Lênio. Boa noite a todas e todos que nos acompanham em casa nessa quarentena imposta
e necessária. E bom dia e boa tarde para quem vier nos assistir depois. Bom, dia 10 de junho de 2020 marca um ano da Vaza Jato, que é uma série jornalística de grande peso e que expôs o maior esquema de corrupção que o judiciário brasileiro já viveu. Nós não estamos falando de um judiciário que fosse até então imune a críticas, estamos falando de um judiciário extremamente problemático, de um judiciário marcadamente elitista, classista, racista, masculino, heteronormativo e corrupto. Mas, mesmo assim, a Vaza Jato consegue expor um esquema de corrupção que parece ser o maior da história do judiciário brasileiro. Ao mesmo tempo, a Vaza Jato, apesar de ter trazido uma denúncia de porte extremamente significativo, não expôs nada que nós já não soubéssemos. Nós não estamos falando, por exemplo, de um suspense cujo final é surpreendente, não estamos falando dos suspeitos em que ninguém suspeitava que o verdadeiro culpado, autor intelectual de toda a trama de assassinato fosse o personagem que parecia o mais bobalhão. Na verdade, nós já sabíamos exatamente do que trata a Vaza Jato, nós já sabíamos, com base no comportamento decisório e no comportamento do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo. A sistemática violação de garantias processuais, a sistemática arrogância e desprezo pelas prerrogativas dos advogados, que, na opinião daquele magistrado, à época magistrado, era um showzinho. Estamos falando de um caso em que a parcialidade do juiz era tão óbvia, era tão ululante, que a Vaza Jato não surpreendeu ninguém, ou, usando a linguagem da internet, né, surpreendeu um total de 0 pessoas. Todo mundo já sabia que o juiz Sérgio Moro não era juiz, ele era, na verdade, o adversário do Lula. Eu me lembro que, na época, eu escrevi uma coluna para a Mídia Ninja que era "Procura-se juiz para o julgamento do século". Porque Moro se comportava como adversário político, ia para as suas redes sociais, tinha uma grande rede social fomentada e alimentada pela sua conja, instigava os seus apoiadores, fazia discursos na véspera das audiências. Era uma coisa surpreendente, era um comportamento completamente antiético, um comportamento que não se prestava a um comportamento de um magistrado. Então, não surpreendeu ninguém. Entretanto, mesmo não tendo sido nenhuma surpresa, ainda assim foi chocante. Porque, embora nós soubéssemos já que o ex-juiz Sérgio Moro, o juiz do caso, padecia de imparcialidade, ao mesmo tempo nós não esperávamos que ele fosse o coordenador de fato de toda a Operação Lava Jato. E isso foi o que a série jornalística do The Intercept Brasil revelou, que o Sérgio Moro não apenas era parcial, ele era o coordenador de fato da Operação Lava Jato, que parecia ser uma operação do Ministério Público Federal. E, no entanto, quando as conversas são reveladas, ainda que não tenha havido surpresa quanto à ausência de imparcialidade, foi surpreendente, sim, o grau de comprometimento e de corrupção que havia por trás
de todas aquelas conversas absolutamente ilícitas, absolutamente antiéticas. E é bom lembrar que em junho de 2019, quando houve a revelação das primeiras conversas, Sérgio Moro não negou a existência daquelas conversas, apenas disse que elas se travavam na regularidade, na normalidade de conversas interinstitucionais. E aquilo era uma mentira notória, evidente. Só para resgatar, porque recordar é viver, nós estamos falando de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e, em especial, o procurador Deltan Dallagnol, em que ele apontava que provas o Ministério Público deveria perseguir. Não estamos, de forma alguma, dentro dos limites do princípio da livre investigação das provas. Estamos falando de uma situação completamente distinta, que é o juiz dizer: eu soube que fulano vai testemunhar e o seu depoimento tem um grande impacto. Busque porque a fonte é séria. Não se trata dele trazer para os autos e assumir que ele estava investigando, o que já seria bastante problemático. Se trata de instruir o curso do processo, e é interessante porque isso se dá em vários momentos, em vários diálogos, tanto em relação ao Ministério Público Federal e à Operação Lava Jato, quanto em relação à Polícia Federal, o que explica, aliás, todos aqueles rasgados elogios que Sérgio Moro fez ao ex-diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Ele tinha uma ligação ilícita também com Alexandre Ramagem e determinava as operações que deveriam ocorrer no âmbito da Polícia Federal relativas à Operação Lava Jato. Vamos lembrar que quando ele esteve no Senado, Sérgio Moro esteve no Senado, logo que foi convocado na verdade convidado para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional em razão da Vaza Jato, ele citou, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, citou que o Ministério Público Federal havia recorrido de 44 de 45 sentenças e citou esse fato como uma prova da imparcialidade das relações entre MPF e Judiciário. Mas nós temos dentro dos diálogos revelados pela Vaza Jato as conversas relativas ao conteúdo desses recursos. Ele aprovava ou rejeitava, ele delimitava o interesse recursal do Ministério Público Federal. Ele delimitava o interesse recursal. É uma coisa surpreendente, inclusive dizendo: não concordo, não gostei. E o Deltan ia imediatamente conversar com os colegas para desistir do recurso, se fosse o caso, se não tivesse aval do Moro. É surpreendente. Então, do ponto de vista processual, os ilícitos são enormes. Não há um único resquício de imparcialidade na conduta dele. E depois a Vaza Jato explicita também aquilo que nós já sabíamos, que é a utilização do judiciário e a subversão da função jurisdicional para uma finalidade político-partidária eleitoral. Então, aquele núcleo do Ministério Público Federal, juntamente com a 13ª Vara Federal de Curitiba, arrogou para si o protagonismo político do país. Não foi à toa que o ex-presidente Lula chamou de República de Curitiba. Faz todo sentido falar em República de Curitiba,
porque nós tínhamos ali um locus de definição dos rumos políticos do país inteiro, em que se definia se Lula poderia conceder entrevistas ou não, em que se determinavam estratégias político-eleitorais. E toda a estratégia processual e judicial, ela era desenhada a partir dos objetivos político-eleitorais que se pretendiam colher. Então, é de uma gravidade gigantesca. E foi uma operação bem-sucedida, porque, de fato, Lula foi excluído das eleições e foi excluído de uma maneira absurda. Claro, não apenas com a República de Curitiba, mas também com uma atuação decisiva, determinante do STF e do TSE, que complementaram o jogo político que era prioritariamente determinado na Lava Jato em Curitiba. Então, impossibilitando não apenas Lula de participar das eleições, mas de conceder entrevistas, algo sem nenhum fundamento na lei, impossibilitando que o nome de Lula aparecesse no material de campanha, audiovisual ou no material impresso, os adesivos com o nome de Haddad e que tinham lá o nome do Lula, o candidato Lula, tiveram todos que ser recolhidos. Nós vivemos um estado de exceção a toda evidência. E chama a atenção, e eu acho que o grande mérito da Vaza Jato foi ter exposto os bastidores de toda essa articulação política que se valeu do judiciário para a obtenção dos seus fins. Acho que é um episódio que não está concluído, está muito longe de ser concluído, tanto que nós ainda estamos aguardando o julgamento do habeas corpus na segunda turma do STF. Esse julgamento está suspenso. Nós não sabemos como ele será definido. Nós perdemos as oportunidades de declarar a parcialidade de Sérgio Moro no âmbito do CNJ. Não é mais possível fazer isso. Mas essa página ainda não se encerrou. Me parece que o que nós temos revelado é a ponta do iceberg. E enquanto nós não fizermos um exame aprofundado e detido de como o judiciário se prestou a ser um protagonista da política eleitoral e subverter completamente as suas funções institucionais, nós ainda não teremos encerrado esse capítulo muito triste, muito preocupante da nossa história. Você está no mudo, Jesse. Eu encerrei no meu tempo, bem pontual, como disse o Lênio. Bem pontual, bem pontual. Obrigada, Liana. Para quem chegou depois aqui no debate, a gente está fazendo um bate-papo aqui sobre um ano da Vaza Jato, e agora acabou de fazer a sua exposição a Liana, que é advogada e professora da Faculdade de Direito da UFPE. Muito obrigada, Liana. E agora a gente já vai passar a palavra para Lênio, que também é advogado e é professor de Direito Constitucional. Lênio, 15 minutos. Acho que agora, Lênio, isso. Estava sem microfone. Tá aí? Tá funcionando? Agora sim, pode seguir. Então, boa noite, Jesse, boa noite, Eliana, os nossos acompanhantes, os que nos acompanham. Esse um ano da Lava Jato é uma distopia que foi revelada, que se tornou real. Se há 20 anos atrás alguém escrevesse que
haverá um juiz que fará tais e tais coisas em conjuminação com o Ministério Público, as pessoas diriam, é um belo romance, uma bela distopia, mas ok, isto não vai acontecer porque nós construiremos até lá freios e contrapesos, e se isso acontecer, né, nós trancaremos, nós temos o Supremo, nós temos o STJ. Isso não vai acontecer, alguém diria, né? E mais ou menos como quando Hitler assumia, fazia suas diatribes, a elite alemã e os próprios constitucionalistas alemães diziam, mas nós temos o direito para contrapor. Bom, deu o que deu. Então, a Vaza Jato apenas... A Vaza Jato não tem efeito constitutivo. A Vaza Jato tem efeito declaratório. Para quem é do direito que nos assiste, há uma diferença entre efeito declaratório e efeito constitutivo. Declaratório significa declarar aquilo que já existe. E constitutivo é dali para frente. Por exemplo, quem se divorcia, a ação é constitutiva, é dali para frente. Você não pode pedir divórcio com efeito ex tunc, embora muitos quisessem, mas isso é sacanagem. Mas o efeito declaratório é, por exemplo, uma inconstitucionalidade. Ela sempre existiu, então você tem o efeito sempre é para trás. O uso capião, você já tinha e depois você declara. Pois a Vaza Jato apenas declarou o que todos já, de certo modo, sabíamos, calculávamos. Claro que nós não sabíamos da dimensão, nós não sabíamos daquele, digamos assim, nós sabíamos o que eles fizeram nos verões, invernos, primaveras e outonos passados,
quem é do direito que nos assiste, concentrar algumas pautas. Nós estamos assim, como são muitas pautas, nós temos pautas demais e nos fragmentamos. E com isso, o grande problema da pós-modernidade e das redes sociais é que nenhum assunto fica mais de um dia. Por duas razões. Uma, porque é muita gente discutindo, e outra, porque vem novo assunto. Então, coisinhas assim das redes sociais que nós pecamos, principalmente quando estamos em crise. Nós estamos 260 num grupo de WhatsApp. Um faz aniversário, mas todos os dias um faz aniversário. São 200 e tantos desejos de felicidades pelo seu aniversário. E, enquanto isso, assuntos ficam relegados a um segundo plano, por quê? Porque nós não podemos discutir as coisas com a pressa da pós-modernidade. A suspeição do juiz Moro, ela tem que resguardar um tempo para nós. O modo como o Ministério Público agiu necessita de um tempo. Nós temos que nos dar um tempo, nós temos que dar um tempo para isso, porque isso é um encontro de contas. Isso é um encontro histórico. Nós sabemos o que eles fizeram e nós todos sabemos, e agora nós sabemos que sabemos. A grande questão é como que isso vai se realizar. E por isso que nós temos que trabalhar muito sobre isso. O impacto da Lava Jato, denunciado, de certo modo, pela Vaza Jato, o impacto disso foi a eleição do presidente Bolsonaro. Sérgio Moro, isso está tudo... Veja que a Lava Jato trouxe apenas aquilo, uma parte, porque a outra parte já havia confissão. E engraçado, e o interessante e o bizarro, que isso não gerou nulidades. Veja, o juiz Sérgio Moro vazou o diálogo de Lula e Dilma. Depois pediu desculpa em 32 laudas. E ainda por cima se sabe que o diálogo que foi para o Supremo Tribunal não foi todo, foi cortado um pedaço que, segundo consta, enganou o próprio ministro Gilmar Mendes. Mais um produto de tudo que aconteceu. Depois, o que aconteceu depois? Aconteceu o caso Palocci. Uma semana antes da eleição, o grampeamento do escritório dos advogados de Lula. Mas será que tudo isso é coincidência? O habeas corpus concedido dentro do plantão legitimamente posto, legitimamente autorizado para tal como qualquer plantonista, aqui do Rio Grande do Sul, pelo desembargador federal. Quem era o protagonista? Quem estava lá? Sérgio Moro. De férias, interfere com o delegado, com o delegado, o anterior ao Ramage, esse, que eu não lembro o nome agora. Tudo é coincidência? Alguém tem que fazer um quadro nesse país para mostrar que isto não é mera coincidência. Então, um ano de Lava Jato, um ano de Vaza Jato, mostra apenas que tudo o que aconteceu não é mera coincidência. Tudo o que aconteceu são fatos que, somado aos fatos que já sabíamos e agora os fatos que nós sabíamos, dá apenas uma dimensão daquilo que nós, comunidade jurídica, temos pela frente. Não é uma questão que envolve simplesmente... Eu tenho insistido nisso, Liana e o pessoal que nos assiste. Eu tenho insistido. O problema não é o caso do ex-presidente Lula, simplesmente. Quando nós entramos com a ação de declaratória de constitucionalidade, o Lula não era nem réu. Depois é circunstancial. O Lula é um dos personagens no meio dessa história. Por quê? Porque tudo isto que aconteceu com a Lava Jato, o imaginário que se criou, que é muito mais grave do que o fato. Olha o que o Brasil se tornou graças às decisões da Lava Jato,
que foram referendadas, até mesmo pelos tribunais, mas principalmente pela opinião pública e pela imprensa. O simbólico disso é muito mais forte. Quantos anos nós vamos levar? E eu não tenho a dimensão do prejuízo que isso causou para mentes e corações do Brasil lá fora, no ensino jurídico, o estrago disso, no imaginário das pessoas acerca do que é garantia. O Brasil, nesse meio tempo, passou a acreditar por parte da comunidade jurídica que é ruim ter direitos. Parte da comunidade jurídica brasileira, se fosse médicos, estaria fazendo passeatas contra vacinas e antibióticos, porque eles são contra direitos. Chegamos ao ponto da interpretação do artigo 142 da Constituição, feita por parte da comunidade jurídica. Teve o Supremo Tribunal dizer que isto é terraplanismo jurídico, que talvez tenha sido a crítica mais contundente em 31 anos feita a algumas pessoas. Tudo esse conjunto da obra toda faz com que agora parte da comunidade, parte do governo, invoque a favor dele uma liberdade de imprensa e garantias constitucionais que sempre negaram aos outros. A grande questão é, na democracia não se pode incorrer em contradições performativas. Na democracia você não pode usar a democracia para destruir a própria democracia. Mas tudo isso é só consequência, porque tudo isso só está acontecendo porque antes aconteceu o que aconteceu que a Vaza Jato contou. Um ano de Vaza Jato, ela contou o que já sabíamos, o que não sabíamos, e os resultados estão agora aí, e a comunidade jurídica tem, sim, um encontro de contas para mostrar o que foi feito e quais são as consequências, porque não é apenas um caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas tudo o que a própria comunidade jurídica quedou-se silente e foi conivente com isso que aconteceu. Foi tão conivente que aconteceu a própria eleição do presidente, tudo em cima do discurso da criminalização da política. Quem foi o primeiro a criminalizar a política? A Lava Jato. Portanto, ali está o ovo da serpente. Nesse primeiro bloco, eu encerro também dentro do meu tempo, né, como sempre, e devolvo a palavra à nossa estimada Jéssica. Obrigada, Lênio. Os dois estão de parabéns pela disciplina, exatamente no tempo. Eu queria aproveitar agora para justificar, perguntaram aqui nos comentários sobre a Maria Inês, e ela, infelizmente, não pôde estar presente, teve um imprevisto pessoal. Lamentamos muito a sua ausência, que a presença dela aqui enriquecer muito esse debate. E vamos seguir aqui, abrindo o primeiro bloco de perguntas. E já peço para as pessoas que estão assistindo que, se quiserem fazer mais questões, nós teremos um segundo bloco. Então, podem escrever aí nos comentários que a gente vai apresentar aqui as questões, a Liane e a Lênio, que estão aqui hoje convidados para esse debate de um ano da Vaza Jato. A primeira pergunta é do Fausto Gomes. Ele pergunta, e por que aconteceu? Tem alguma influência externa que coordenou todas as ações do Judiciário, primeira instância, TF4, STJ? O que acham? E tem uma outra pergunta feita aqui. Professor Lênio, de Jane Lemos. Professor Lênio, que alternativas a sociedade tem para lidar com o ativismo do Judiciário revestido de imparcialidade e combate à corrupção? Bom, se eu começo, serei breve. Há muitas informações de influências externas, né? Há dados concretos até de Sérgio Moro, a força-tarefa, suas relações com os Estados Unidos, etc. Provas que foram trazidas para o Brasil até de forma não autorizada por lei. Mas isso é pontualmente, e
Mas eu não acredito também que essa influência ou, digamos, essa conspiração externa fosse chegar até o STF e o STJ. Nem sei do próprio TRF4. Isso é uma questão que ligou muito o Sérgio Moro e os procuradores no modus operandi e talvez informações privilegiadas que tivessem, né, esse contrato escandaloso da fundação, entre aspas, feita pelo Dallagnol, etc. Aliás, não sei onde anda agora, deve estar resguardado na pandemia, em que tudo isso aconteceu e que foi anulado pelo Supremo. Aliás, o dinheiro já foi utilizado na pandemia. Todas essas coisas só aconteceram porque a Petrobras, de vítima, passou a réu e teve que pagar uma parte. Isso é uma coisa que ninguém entende até agora, isso também dá um bom estudo, né? A segunda questão é uma questão mais complexa ainda, que é uma coisa que eu falo há mais de 20 anos, 25 anos, né? Eu sou anterior à Constituição, então eu fiz mestrado em 83 e 84, então eu não sei quem fez a pergunta, já tinha nascido nessa época. Veja que para nós termos um judiciário e um Ministério Público, né? Primeiro, a questão do Ministério Público tem que ser rediscutida. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público e a primeira coisa que nós temos que fazer é saber se o Ministério Público age parcialmente ou imparcialmente. Então, nós temos que ver o que a sociedade e a própria comunidade jurídica pensa sobre o projeto Streck Anastasia, que está lá no Senado da República, em que eu proponho um novo modo de gestão da prova que existe na Alemanha, na Áustria, na Itália, nos Estados Unidos, de certo modo, que diz que quando o Ministério Público investiga, ele tem que também trazer provas a favor da defesa. Vocês já pensaram como ficaria a Lava Jato, meninas, moças e senhoras, enfim, nesses tempos a gente não sabe o que dizer para não, enfim, nossos companheiros de debate, enfim. Vocês já pensaram, e os que estão nos ouvindo, se houvesse a obrigação, como na Itália ou como na Alemanha, do Ministério Público também investigar e trazer as provas que encontrou a favor da defesa dentro da Lava Jato? Como ficariam as delações premiadas e outras coisas? Mas como isso não tinha, então eu estou propondo agora. A segunda questão é o próprio judiciário, e aí vem toda uma questão, qual é o papel do ensino jurídico? O ensino jurídico parece que fracassou de certo modo. Então, nós construímos uma multidão de reacionários e analfabetos funcionais, com exceções, evidentemente. Tudo que a gente diz tem exceções. E aí nós falhamos de certo modo. Então, hoje, nós temos que repensar o ensino jurídico, repensar a própria doutrina. Qual é o papel da doutrina no Brasil? Eu sei que esse não é o foro para discutir isso, mas para responder gentilmente a pergunta, você não vai ter imparcialidade quando você tem uma tese como esta, que é predominante no Brasil, de que o direito é o que o judiciário diz que é. Se o direito é o que o judiciário diz que é, você não tem critérios para decidir, a não ser os critérios que o próprio judiciário utiliza. Logo, respondendo à questão, é um longo processo, e aí nós vamos precisar muito das cabeças pensantes no Brasil, e também vamos precisar muito também de uma certa humildade ou caridade epistêmica por parte também da comunidade jurídica, que sabe muito bem que também o que está acontecendo é produto do direito. Os governos Lula e Dilma também falharam nisso, tem que ser dito, porque talvez tenham não dado a importância para o direito, aquilo que o direito é. E foi o direito que vitimou. Instrumentalizado, mas foi. E talvez isso também faça parte de um grande pacote que nós temos pela frente, para o futuro, para pensar. Obrigada, Lênio. Agora, Liana. Primeiro, queria pedir só para mandar um abraço para o Carlos Silveira, que está aqui nos comentários.
é o nosso companheiro da nossa querida amiga Magda Biavaschi. Um abraço para a Tânia. A pergunta, uma das perguntas foi dirigida especificamente ao professor Lênio, então eu vou tratar da outra, que diz respeito a influências externas nessa atuação da Operação Lava Jato. Bom, uma das partes da Vaza Jato foi justamente sobre isso. Um dos trechos das conversas que foram reveladas foi, se não me engano, a parte 24, eu estava tentando buscar aqui, se não me engano, já mais no final, né, depois da parte 20, uma das partes foi justamente sobre como o Ministério Público Federal usurpou as suas próprias prerrogativas funcionais para favorecer a justiça americana no controle de negócios das nossas empresas para justamente garantir que o governo brasileiro não tivesse conhecimento de como aqueles acordos estavam sendo travados e não portanto, os acordos pudessem ser feitos sem nenhum controle sem sequer conhecimento do governo brasileiro. Então, claro que há interferência externa, muito se fala, embora não tenhamos informações precisas, mas muito se fala que o procedimento para o qual Moro foi instruído é oriundo de um curso que ele teria feito de combate à corrupção na CIA. Não temos informações precisas sobre isso, mas não sabemos até que ponto isso é lenda urbana ou não, mas não nos assusta. Afinal de contas, a maior, mais estratégica empresa estatal do país, e isso inclusive foi dito nos autos do processo do caso Lula, e é muito interessante porque seria um depoimento que deveria ser utilizado como argumento de defesa, acabou sendo utilizado como argumento de acusação, que seria o reconhecimento do valor estratégico da Petrobras para o país. Isso foi utilizado como argumento na peça acusatória, subscrita pelo Ministério Público Federal, e nunca é demais lembrar que Deltan Dallagnol, poucas horas antes de propor a ação, trocou mensagem com o Sérgio Moro dizendo que estava muito inseguro e que não achava que a ação tinha fundamento jurídico relevante, e ele mesmo concordava com aquilo que depois virou uma hashtag, que é cadê as provas. Ele mesmo disse expressamente que achava que a ação não estava adequadamente instruída, não estava adequadamente fundamentada em provas e em argumentos jurídicos. Mas, enfim, esse ponto relativo ao reconhecimento da importância estratégica da Petrobras foi utilizada como um dos argumentos da acusação, o que não faz o menor sentido, mas nós vimos que o resultado prático da Operação Lava Jato foi justamente enfraquecer aquele que era o nosso maior ativo, aquele que era o nosso maior patrimônio, e não é à toa que depois que foram sendo consumadas as etapas do golpe, e aí nós podemos com certeza incluir também o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, afinal de contas, o ápice do clamor popular e midiático pelo impeachment foi justamente após a revelação de alguns trechos da conversa entre Lula e Dilma, que foi resultado de uma prova ilícita e que, impressionantemente, não teve nenhuma função probatória. A prova sequer foi juntada aos autos, ela foi entregue de imediato para a imprensa, e isso também foi revelado pela Vaza Jato. A Vaza Jato expôs o esquema de colaboração entre os procuradores, o juiz Sérgio Moro e a mídia empresarial. Então, é claro que nós sabemos que toda essa articulação do judiciário com objetivos não jurisdicionais e não republicanos, ela teve um impacto decisivo em relação
a nossa maior estatal, ao patrimônio do povo brasileiro, e nós sabemos também pela Vaza Jato o quanto houve de negociações não republicanas entre o grupo da Lava Jato e a justiça americana, afora o fato de que a própria estratégia teria iniciado nos Estados Unidos e não no Brasil. Ou seja, a forma como se perseguiu supostamente teria se perseguido a corrupção atendia a interesses externos e não interesses nossos republicanos. Obrigada, Liana. Eu vou ler aqui mais perguntas das pessoas que colocaram aqui nos comentários. Uma é do Vanderlei Pedro de Oliveira, que pergunta: professor Lênio, a linha sociológica da Vaza Jato deixou um patrimônio a ser destruído em seu todo? E a outra pergunta é de Fabiano Negreiros. Boa noite. O que os juristas pensam sobre um tribunal que se manifesta no sentido de que o magistrado não está adstrito ao cumprimento da legislação? E outras duas questões que eu queria fazer para vocês primeiro, se a Lava Jato, ela calçou o caminho, né, para a desestabilização democrática do país, como vocês mesmos estavam tratando aí, inclusive o próprio impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma, né? E após esse processo, cresceu no Brasil um ódio, uma intolerância, um clima de violência muito grande na política, né? Porque, inclusive, a Lava Jato caracterizou o PT como uma quadrilha, então criou todo um processo de criminalização da política, de perseguição, que fez com que os brasileiros e brasileiras se enfrentassem na rua, né? Inclusive, nas eleições de 2018, a gente conviveu com um clima tão violento que chegou ao assassinato do Moa de Catendê, lá na Bahia, né, no processo eleitoral, por sua posição política. E isso vem cada vez mais se aprofundando, né? Então, a gente está vendo agora atos que abertamente fazem a defesa de regimes autoritários, pede, inclusive hoje atinge o próprio STF, né? Hoje o próprio STF é alvo de ataques. Na avaliação de vocês, esse núcleo lavajatista tinha noção de que as consequências desse abuso de poder, dessas irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades, gerariam tal desestabilização da democracia brasileira, como a gente tem visto hoje, né, que está cada vez mais absurda e chocante. E uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês também, meu avô faleceu no ano passado, quando eu era criança, ele dizia que era para eu ser juíza. Seja juíza, seja juíza, seja juíza, e eu nem sabia nem o que era direito, eu era uma criança. E ele sempre dizia para eu ser juíza, porque juiz não vai preso. Essa era a explicação dele. Se você for juíza, você nunca vai ter o risco de ser presa. Então, muitas pessoas não acreditam na possibilidade de ter investigação e julgamento de juízes, procuradores, até porque esse processo seria feito pelos seus colegas, né, de trabalho. Então, eu queria que vocês também falassem um pouco a avaliação de vocês, se há perspectivas de que esse processo seja investigado a sério e que haja algum tipo de reação, né, do Poder Judiciário a essas ilegalidades que aconteceram e que comprometeram a tal ponto o nosso país, que a gente vive hoje uma instabilidade política, econômica gravíssima devido a esse processo, né? Queria que vocês comentassem se vocês veem perspectiva desse processo ser levado adiante. Jesse, bom, em relação à pergunta quanto a se o judiciário anteviu o que viria depois dessa operação, eu diria que só se fossem muito estúpidos não poderiam ter antevisto. Mas a gente também nunca deve subestimar a capacidade das pessoas serem estúpidas. Havia uma clara antipatia, um sentimento de antipetismo muito forte dentro do que nós chamamos de direita concursada. É interessante porque no discurso do Sérgio Moro, quando ele
saiu do governo Bolsonaro, que ele ajudou de modo decisivo a eleger, ele, inclusive, elogiou os governos petistas, que teriam sido mais republicanos quanto às instituições que teriam competências investigativas, etc. Bem, depositemos a nossa risada irônica em relação a isso. Mas o fato é que essa direita concursada nutriu em relação à esquerda e ao PT um sentimento de ojeriza tão grande que, me parece, tinham plena ciência da escolha que fizeram. E, como disse o professor Lélio, fizeram. Eles escolheram o seu lado de maneira muito, muito explícita, quase sem nenhum constrangimento. Eu acompanhei eu sou professora de direito processual, acompanhei diversos renomados processualistas declarando o voto para Bolsonaro, declarando o apoio ao juiz Sérgio Moro, à Operação Lava Jato, ainda que tenha sido uma explícita manifestação de violação das garantias processuais. Então, é uma manifestação de hipocrisia que gera indignação. Claro que, nesse momento, está todo mundo se fazendo de desentendido. Todo mundo está invocando o princípio da presunção da inocência política. Eu não sabia que as coisas dariam o que, né, dariam no que deram. E eu acho que não é possível aceitar essa fala. Não cabe presunção, não existe a possibilidade dessas pessoas invocarem o privilégio da ignorância. Elas sabiam o que elas estavam escolhendo, elas tinham plena consciência da escolha política e jurídica que elas estavam fazendo. Elas optaram por concordar com um sistema de violação das garantias processuais, o que também não espanta muito, porque o nosso judiciário já tem historicamente um histórico de garantia, de respeito seletivo às garantias processuais. Nós já sabemos, sobretudo quando nós fazemos uma análise racial das garantias processuais, nós sabemos que existe uma seletividade histórica no nosso judiciário, mas mesmo assim, houve uma defesa expressa de um sistema de violação de garantias e de uma opção política claramente fascista. E se tem uma coisa que nós não podemos criticar jamais em relação a Bolsonaro, é que ele fingiu ser quem ele não era. Obrigada, Liana. Agora, professor Lênio. Nisso tudo há uma razão cínica, né, evidentemente. Né? O primeiro passo é criminalizar a política. Sem a criminalização da política, você não consegue construir um enunciado performativo que eles construíram, dizendo que todo mundo é corrupto, todo mundo é comunista e etc. E, portanto, o enunciado performativo é assim, é como você dizer que seria assim um juízo sintético analítico, um juízo analítico, né? A priori. A pedra é dura, você não precisa bater, quebrar seus dedos para dizer que a pedra é dura. E, portanto, você dispensa. O enunciado performativo, ele é autoexplicável. Então, você diz, política é ruim. Por que o menino Jordi, lá do Rio de Janeiro, se elege? Quem é o menino Jordi? Um menino lá, um rapaz que se elegeu deputado federal. Da onde? Surgiu da onde? Porque amaldiçoaram a política e ele veio com um discurso quebrando as placas da Marielle ou outras coisas desse tipo. E essa gente acabou chegando ao parlamento com a maldição da política. Então, nisso existe uma razão cínica. Há um autor alemão, Sloterdijk,
Sloterdijk, que diz assim, ele tem um livro chamado Crítica da Razão Cínica. Ele diz, Kritik der cynische Vernunft. Ele pega a frase do Marx que diz que era Sie wissen das nicht, aber sie tun es, que quer dizer, eles não sabem o que fazem, mas fazem mesmo assim. Onde está a razão cínica? Veja, eles não sabem o que fazem e fazem mesmo assim. Essa é a frase do Marx na ideologia alemã. O que faz a razão cínica? Eles sabem o que fazem e fazem mesmo assim e não se importam com as consequências. Portanto, quando você criminaliza a política, você tem que saber o que vai acontecer pela frente. Eu fiz um debate com o Sérgio Moro em 2015 e disse: o direito no Brasil é antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. Naquele momento, pouca gente acreditou que ali estava o ovo da serpente. Ali eu fiz uma série de denúncias, lá em São Paulo, e era só 2015. Veja, era 2015, ainda não havia o turning point da presunção da inocência, Dilma ainda era presidente. Todas essas coisas aconteceram. E o que se fez nesse sentido? Qual é o legado da Lava Jato? Né? O legado da Lava Jato é isso. Ela precisa, e Moro e todos bradavam, sem a imprensa nós não conseguiremos nada. Então havia uma estratégia, você solta de forma ilegal, inconstitucional informações, você cria o imaginário pressiona, aí você usa uma coisa do século XIX, chamada a força normativa dos fatos. Só que os fatos não são fatos, são narrativas. Então, você aperfeiçoa, você usa a força normativa da narratividade que faz com que as garantias constitucionais e processuais penais fiquem em segundo plano. Por isso que as pessoas aderiram, por isso que os processualistas que a Liana falava diziam, mesmo que tenham atropelado, isto foi um bem, ou seja, os fins justificam os meios. Isto faz parte daquilo que é a razão cínica. Eles sabiam o que estavam dizendo e diziam mesmo assim, porque tem o normal da ideologia. Você não sabe o que faz e não sabe, portanto, e você não sabe o que faz, mas faz, e você não sabe da consequência. A razão cínica é quando você sabe o que faz e continua fazendo igual e não dá bola para as consequências. Portanto, é imperdoável. Ninguém pode dizer que desta coisa toda eu sou um outsider. A história vai cobrar de todos. Tudo isto que ficou aí. Nunca existiu no Brasil um escândalo tão grande como este processo como um todo da Lava Jato, pelo cinismo e pelo modo como as pessoas não se preocuparam com a coisa. E dizia antes a Liana, eu vou fazer o encerramento com a frase dela, a coisa mais preciosa do Brasil, uma das coisas preciosas era a Petrobras. Eles não destruíram a Petrobras, a coisa mais preciosa do Brasil é a política e a democracia, Liana. Eles criminalizaram a política. E criminalizar a política e Zambelli, Jordi, e fulanos e beltranos e quejandos chegaram ao poder. E com eles chegou quem está lá hoje, que são exatamente as pessoas. E hoje eu escrevi um texto. O meu texto diz assim: poxa, capitão presidente, poxa, generais, parem de odiar a Constituição. Esta é a palavra de um jurista e a necessidade que a comunidade jurídica tem de fazer a sua parte para que não seja cobrada historicamente como a comunidade jurídica alemã e a italiana é cobrada até hoje. Mussolini
Hitler, a sua ascensão, teve um olhar leniente, naturalizado da comunidade jurídica. Por isso que todos os dias, como um chato que sou, fico cobrando da comunidade jurídica para que diga todos os dias o que deve ser feito, qual é a coisa certa a ser feita. Obrigada, professor Lênio. Eu vou ler agora as duas últimas perguntas, e aí vocês já podem responder e fazer as considerações finais, que a gente vai encerrar aqui o nosso debate. A pergunta da Magda Barros. Queridos Línio e Liana, vocês acham que o escancarar desses diálogos, de resto escandalosos, poderá efetivamente levar à nulidade das eleições e ainda à suspeição do juiz acusador, ministro e ministro? O que vocês acham do papel da Lava Jato na contribuição para a derrocada da economia brasileira e para o aumento do desemprego e das desigualdades sociais que sequestram a democracia? A outra pergunta é do Edu Goulart. Liana Cirne, boa noite. Qual sua sensação com relação ao Gilmar Mendes pautar a suspeição de Sérgio Moro após o STF? Ainda será esse ano? E o Nuri pergunta, com a Lava Jato, o direito morreu? Escolhe-se a morte do direito? Vocês querem que eu comece? Pode ser. Tá. A segunda pergunta, são 4 questões. A primeira é do TSE, correto? Só me repete aí a do... A primeira é se... A anulação de eleições. De fato, pode levar à nulidade das eleições e suspeição do juiz e também qual o papel da Lava Jato na derrocada da economia. Tá, porque não, a Vaza Jato não vai ter relação com o processo no TSE, que eu saiba, assim. Não sei como teria, porque o TSE, se for colocada a prova emprestada, aquela prova que está sendo feita no inquérito das fake news, que é, por exemplo, a quebra de sigilo dos empresários até 2018, ali está o cerne da coisa. Isto vai criar, se isto for, de fato, posto na mesa como ele vai criar uma saia justa, vai criar um problema sério para o TSE, que vai ter que, se os fatos forem os que a gente está imaginando, a gente não sabe como serão, né? Por exemplo, se aparecer na quebra de sigilo bancário um dos empresários envolvidos uma quantia de dinheiro para contratar o disparo de fake news. E ainda por cima, isso tem que ter ligação com o presidente, porque veja que tem que ter o liame disso. Eu estou falando aqui como constitucionalista, processualista, enfim, um pouco, no sentido de que tem que ligar que o presidente saiba disso, né? Veja que essa é uma questão complexa para que o TSE vá examinar. Embora seja muito difícil, vai ter que ter muita fibra o TSE para fazer esse exame dessas provas que a gente não sabe ainda como vem. Veja que, nesse momento, ainda nós estamos no meio de um julgamento para saber se o inquérito do TSE, e aí, fazendo um parêntese, criou um imbróglio mesmo entre a oposição ao governo Bolsonaro e entre a própria esquerda, né? Se criou uma certa cisão, muitos dizendo que o inquérito das fake news era um inquérito que não devia, que era inconstitucional, etc., né? E eu fui daqueles que defendo, e sou daqueles que defendo,
com vigor, com bastante rigor, e, aliás, a minha tese, eu não sei se quem acompanhou, ela está sendo vitoriosa, porque, inclusive, citada 4 vezes no voto do ministro Fachin, no sentido de que houve um contempt of court. Então, há nesses momentos o valor do direito para que nós possamos usar o direito contra os inimigos do direito. Esse é o grande ponto. Os inimigos da democracia, os inimigos do direito têm que ser combatidos. E, portanto, muito certo o ministro Alexandre de Moraes em determinar a prisão. Eu não tenho nenhum problema de alguém dizer que, mas nesse momento o professor Lênio, que é um garantista, é um punitivista. Mas eu não tenho nenhum problema de que se use o direito penal nos momentos apropriados na República, assim como se usa contra um assaltante, que ninguém nega que, por exemplo, alguém que coloca a arma na cabeça do outro tenha que sofrer um processo penal devido ao processo legal e ser condenado, ninguém nega que alguém que faça o que os inimigos da democracia hoje, como a nossa preclara Sara Inverno Winter, fez tudo isso. A grande questão é saber como que Sara não seria presa. Eu escreveria um livro, se não fosse assim, para dizer o que é necessário fazer para não ser preso numa república em que o próximo passo seria dar uns tapas na cara do ministro do Supremo, porque tem incentivo à destruição de provas, etc, etc, etc. Bom, no mínimo aí a prisão temporária está justificada. Respondendo a outra questão, não, eu vejo que em julho ou agosto será julgado o caso da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E eu quero dizer que eu, como um otimista, eu sou conhecido no meio como um otimista. Né? Porque o constitucionalista tem que ser um otimista. Né? O hermeneuta é um otimista. Por que o hermeneuta é um otimista? Por exemplo, o hermeneuta é o sujeito que, quando olha para um tigre, ele foge. Porque ele aplica, o tigre ele tem uma antecipação, eu já sei que é um animal perigoso. Um sujeito que faz dualismos metafísicos, etc., vai primeiro enxergar uma figura e depois acopla o sentido. Nesse meio tempo, o tigre comeu. Portanto, você nunca vai ver um hermeneuta ou um constitucionalista comido por um tigre, porque ele sabe bem com o que ele está lidando. Então, eu sou um otimista. Eu acho que não só esse processo será julgado em agosto, por exemplo, ou julho ou agosto, mas em agosto, porque tem o intervalo, como nós poderemos reverter. E aí, Liana, tem o negócio das nossas pautas. Eu acredito na reversão de um dos 2 votos que já foram dados no caso da suspeição do Moro. Nesse sentido. E aí, isso faz parte do nosso processo de doutrina, de constrangimentos, de formação da opinião. Então, eu quero responder a quem fez a pergunta de que não se desespere. Vai dar certo. Obrigada, professor Lênio. Professora Liana. Eu concordo com o que o professor Lênio falou a respeito do julgamento do habeas corpus, que tem como fundamento a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e a quem lembrar que Gilmar Mendes já disse que iria colocar em mesa assim que houvesse a sessão, na primeira sessão de julgamento da segunda turma. Então, acredito que nós veremos, sim, o julgamento desse habeas corpus antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello. E também nutro uma faísca de esperança em relação a esse julgamento. E acho, inclusive, que além da Vaza Jato, o comportamento agressivo da corrente bolsonarista também acabou contribuindo para que esse julgamento venha a ser um julgamento correto. Porque
Bolsonaro não fez nenhum gesto amistoso em relação a esses magistrados. Os ministros estão acuados, estão sendo agredidos a tal ponto que uma Sarah Winter qualquer ameaça de perseguir as empregadas domésticas que trabalham na residência do ministro Alexandre de Moraes. Eu imagino que aí, nesse ponto, eles não tinham calculado aonde chegaria, complementando a resposta à pergunta anterior. Eu acho que eles não entenderam o tamanho da serpente que estava no ovo que eles estavam chocando. E aí, só posso dizer, por um lado, diria, né, bem feito, se, na verdade, as consequências não fossem contra toda a sociedade brasileira. Né? Em relação também ao julgamento da cassação da chapa, endosso tudo que Lênio falou. Grande debate, de novo vai ser um debate processual sobre empréstimo de prova do inquérito das fake news para as ações. Então, o debate, de novo, vai ser um debate processual. Prova emprestada, especificamente. Acho que o ministro Edson Fachin já antecipou o seu entendimento no sentido da possibilidade desse empréstimo. Acho que o julgamento da medida cautelar na DPF da Rede Sustentabilidade, dentro do inquérito das fake news, também acabou por vias indiretas, servindo para correção e sanação das nulidades. E isso nós já sabemos que na frente significa uma advertência para quem fala juridiquês, o julgamento que prossegue na quarta-feira, por sinal. Mas o que nós vimos no julgamento de quarta passada, no julgamento da medida cautelar na DPF da rede, foi um claro caminhar para a sanação dos vícios, justamente para permitir o empréstimo da prova, para que as provas pudessem ser resguardadas pelo princípio do contraditório. Então, para quem fala juridiquês, está bem dado o aviso. Não sei se, de fato, eles vão concluir pela possibilidade de empréstimo da prova, mas eles fizeram um gesto evidente no sentido de dizer que eles estão regularizando o inquérito para que esse empréstimo da prova seja possível. E, para concluir, uma pergunta que eu gostei muito a Vaza Jato e a Lava Jato significam a morte do direito? Eu vejo esse episódio, por incrível que pareça, de uma maneira muito positiva. Porque o judiciário não começou a ser corrupto com a Lava Jato. Ele apenas extremizou essa corrupção. Ele extremizou os seus defeitos. Mas os problemas relativos ao judiciário não começaram com a Lava Jato. Eu não estou nem me referindo à Vaza Jato, sim à Lava Jato. Houve uma agudização de problemas históricos do nosso judiciário. E o que a Lava Jato e a Vaza Jato fizeram foi colocar tudo isso de maneira perceptível para o cidadão médio. Porque o judiciário é uma caixa preta. Não havia nenhuma transparência. E quando a gente ministrava aula de teoria do processo para os alunos, a coisa mais difícil era fazer com que eles entendessem que judiciário é poder, sim. E quantas teorias nós tivemos de que a jurisdição não era poder, era função. Eu dizia para os meus alunos, vamos assistir uma reintegração de posse que vocês vão entender rapidinho como é poder. Mas esse era um poder que não era perceptível pelo cidadão médio. E hoje é evidente para qualquer pessoa que nós temos camadas de poder dentro do judiciário e que é necessário que do judiciário seja exigida maior transparência.
inclusive porque é um poder caríssimo. O orçamento do judiciário é infinitamente maior do que o orçamento do SUS. E quem é que presta melhores serviços ao cidadão? A gente que fala tão mal do SUS, eu adoro fazer essa provocação. Quem presta mais serviços ao cidadão? O SUS ou o judiciário? E, no entanto, o judiciário é muito mais caro. E eu não estou fazendo um discurso de desconstituição do judiciário, porque isso negaria 23 anos de docência do direito processual. Eu estou fazendo o discurso de que nós temos que utilizar esse episódio triste da nossa história para colocar, de uma vez por todas, o judiciário num lugar em que ele tenha que prestar contas à sociedade, o que ele nunca fez de modo adequado. Embora não esteja aqui insinuando que ele deva ceder ao populismo. São coisas completamente distintas. Nós temos os nossos códigos internos, nós temos os nossos critérios, eles não convergem com os apelos midiáticos e populares, mas isso não isenta o judiciário de prestar contas à sociedade e explicar, por exemplo, por que Rafael Braga ainda está preso, porque tinha uma garrafa de pinho-sol na sua mochila. Enquanto o judiciário ainda não for capaz de prestar contas de como ele usa o seu poder, nós temos que cobrar mais transparência e democracia. Muito obrigada, Liana. Quero agradecer imensamente, Liana, Lênio, pela riqueza do debate, pela clareza, pela tradução, pela esperança, pelo ânimo, para mim que sou estudante de Direito e nesse tempo tão desastroso, às vezes dá um nervoso, que é isso que a gente está estudando e não existe na vida real, então é importante também essa força, esse ânimo e essa esperança, e que nós temos o que construir, o que fazer nesse espaço. Queria também dizer para todo mundo que está assistindo agora, ajudar a divulgar essa live, porque ela fica salva, ela fica gravada, então divulguem para os colegas, porque quem não pôde assistir ao vivo pode assistir depois. E também queria divulgar que às 20 horas, daqui a 7 minutos, então quem estiver aqui, vai para lá, vai estar acontecendo a estreia de um programa Central do Brasil. Nem tudo, né, são derrotas, tem nesses momentos também grandes novidades, grandes sínteses que surgem, e esse programa Central do Brasil é uma dessas sínteses, é organizado pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, pelo conjunto dos movimentos populares unificados nessas frentes, através de uma parceria TVT, Brasil de Fato e Rede Brasil